Você já se viu em uma encruzilhada entre o desejo ardente e as barreiras do ciúme? Hoje, vou contar a história de Bela, um jovem mexicano de Chilpancingo, cuja jornada de amor, paixão e desafios nos leva por um caminho cheio de reviravoltas emocionais. Uma história que explora os limites do relacionamento, confrontando o amor e o ciúme de maneiras que muitos de nós podemos entender. Imagine-se lutando para encontrar o equilíbrio entre o desejo de se entregar completamente e os desafios pessoais que surgem nesse processo. Quantas vezes você já se viu confrontando escolhas difíceis em seu próprio relacionamento? As histórias como a de Bela nos lembram que o amor não é apenas sobre momentos felizes, mas também sobre os desafios que moldam nossa jornada pessoal. Meu nome é Ben, sou mexicano de Chilpancingo, tenho 22 anos, e gostaria de compartilhar minha história de 3 anos de casamento. Desde o início, Ricardo sempre foi muito ciumento. Durante nosso namoro, ele tentou me controlar, mas eu nunca permiti que ele impusesse nada sobre mim. Chegamos a terminar várias vezes até que ele começou a aceitar quem eu sou. No entanto, seus ciúmes continuaram sendo um problema constante, especialmente quando outras pessoas me elogiavam. Um incidente particular que marcou nossa relação foi quando briguei com alguns caras que disseram a ele que eu era jovem demais para ele. Como um típico homem, ele passou a me vigiar mais de perto depois disso. Poucos dias antes de nos casarmos, finalmente me entreguei a ele completamente, na sala da minha casa. Até hoje, uma pequena mancha de sangue na almofada é uma lembrança desse momento. Depois que nos casamos fazíamos o tempo todo, às vezes eu parava de trabalhar ou deixava de ir à escola para ficar em casa. Eu comecei a gostar muito dele e me ofereci. No começo, ele ficou surpreso e até um pouco bravo. Durante todo o primeiro ano de casamento, essa dinâmica se tornou uma necessidade constante e uma obsessão para Ricardo. Os olhares, cochichos e elogios dos homens na rua não passavam despercebidos, mas o meu mundo era apenas com ele. Ricardo tinha 19 anos na época e tudo estava indo bem até o nosso primeiro aniversário de casamento. Saímos para jantar e dançar, e em um momento, ao voltar do banheiro, ele ficou furioso. Disse que deveríamos ir embora imediatamente, e no táxi ele continuou a reclamar que alguns caras com uma aparência meio gangster se aproximaram dele para perguntar quem ele era para mim. Ele respondeu que era meu marido. Então, eles perguntaram o quanto ele estava disposto a deixá-los me pegar, piscando para mim e mandando beijos. Sua raiva aumentou quando o taxista, um senhor belo-humorado, comentou que com uma mulher daquelas ele estava se expondo a isso. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Ricardo começou a ficar um pouco violento e dizia coisas duras enquanto estávamos juntos na cama. Ele começou a acreditar que eu só fazia aquilo por obrigação, não por desejo genuíno. Quando saíamos, ele comentava: "Olha como eles te olham, te desejam." Ele sempre questionava com quem eu gostava mais de conversar. Às vezes, ele até me deixava caminhar à frente, mas sempre vigiando, ou então insistia em andar atrás de mim por longos períodos em restaurantes ou bares. Um dia, ele veio com um grande espelho e o colocou ao lado da cama. Sempre que fazíamos, ele me perguntava se eu lembrava do cara que mencionou aquilo. Então, ele se virou violentamente, me segurou pelo cabelo e começou a inventar histórias sobre os homens que conhecíamos, inclusive nossos vizinhos e amigos da época. Terminamos quando mostrei a ele o vestido que planejava usar no baile, e ele decidiu que não iríamos juntos. Chorei e implorei para usar o que ele queria, mas ele não cedeu. Acabei indo sozinho e ele chegou mais tarde. Suas crises de ciúmes foram intensas naquela noite. Depois que meus amigos me levaram para uma mesa e me protegeram de seus insultos, ele ficou bêbado e subiu ao microfone, gritando para todos sobre detalhes íntimos e minhas preferências. Saí correndo da festa e cheguei em casa decidida a não recebê-lo no dia seguinte. Seus pais vieram por pena e acabei recebendo-o. Paramos de conversar por vários dias até que, numa noite, ele chegou bêbado e me levou à força. Foi nessa noite que engravidei. Tive minha filha e, aos poucos, meu corpo começou a recuperar a forma. Todos diziam que a gravidez me favoreceu. Eu estava melhorando, e até ele ficou surpreso com como eu recuperei meu peso normal após ganhar tanto durante a gravidez.
Pensei que essa nova situação poderia ajudar a superar os problemas no nosso relacionamento, mas não foi o caso. A primeira grande mudança nele foi que ele parou de fazer cenas de ciúme na rua e começou a comentar sobre quem me achava atraente e como eu estava. No começo, ele tratou isso como uma brincadeira, mas lembro-me de como ele ficou empolgado em me lembrar disso quando estávamos juntos um dia. Durante o almoço, ele me contou que alguns franceses do Banco Mundial vieram fazer uma inspeção das obras na empresa onde ele trabalhava e que ele queria convidá-los para jantar. Concordando, ele me pediu algumas fotos minhas para mostrar a eles. Perguntei qual ele gostaria, sugerindo aquelas em que estávamos juntos, mas ele disse que não, queria aquelas em que eu estava sozinha e de minissaia. Numa sexta-feira de manhã, Ricardo me pediu para levar nossa filha até a casa da mãe dela. Enquanto ele cuidava dela, me ajudava a escolher um vestido para a noite. Fiquei surpresa ao ver que ele escolheu um pouco ousado. Minha mãe ajudou a preparar o jantar. Embora não fossemos casados, eles se davam muito bela. Caleb, uma mulher com menos de 40 anos, muito bela conservada, com um rosto bonito, não parava de me elogiar. Disse que eu era uma bonequinha, com belos olhos e um corpo de princesa. Quando mencionei que tinha 21 anos, ela respondeu com um carinhoso. Tomamos champanhe até acabar e depois jantamos. Ricardo colocou à disposição dela nossa pequena adega, com rum cubano, tequila e uma jarra de 5 litros de mezcal. Enquanto conversavam sobre trabalho e compartilhavam sobre seu país, eu coloquei uma música de guerreiro e comecei a dançar. Eles continuaram conversando e depois colocaram alguns CDs de música francesa. Miri e Mathieu finalmente acabaram de cantar. Jean e Caleb começaram a discutir no sofá. Reuni coragem, tomei um copo de mezcal e decidi romper com as normas tradicionais de moralidade. Voltei com Caleb para a sala, trouxe a jarra de mezcal, servi a todos e me sentei. De vez em quando, trocava olhares com Ricardo. Ele me divertia como nunca antes, e eu lhe proporcionava o prazer que desejava. Francamente, esqueci que era casada, aproveitando tanto quanto podia. Acabei adormecendo. Caleb e Ricardo foram para o quarto, e eu acordei por volta das 9 da manhã com todos ainda dormindo. Sentia-me estranha ao ver Ricardo ali. Terminei uma cerveja e depois outra, algo que nunca tinha feito, especialmente naquela hora. Minhas pernas tremiam. Servi-me de um copo de mezcal e bebi metade, o que me fez sentir melhor. Voltei para perto deles. Ricardo queria que eu estivesse bela, ao lado de Caleb o tempo todo, mas ela já estava bebendo novamente e meu marido também estava lá. Sabia que eles estavam partindo do México no dia seguinte e precisavam estar cedo no aeroporto da cidade do México. Já era quase hora de nos despedirmos. Khalid me pediu para conversar um pouco e explicou que era casado, um funcionário importante, e que ela era sua amante apaixonada, também casada. Ele explicou que Ricardo mostrou minhas fotos para Jean, sugerindo que eu estava interessada nele, e que ele havia gostado de mim. Por isso, ela concordou em ir ao jantar. Khalid disse que ela não gostava de Ricardo, mas que ele fez de tudo para agradar Jean, e que Jean realmente gostou de mim. No entanto, embora eu tenha me divertido e ele tenha me dado um beijo de despedida, também me senti mal por deixá-lo ir. Ele repetiu tudo o que havia me dito. Fiquei sem palavras, apenas o beijei quando nos despedimos. Eles pegaram um táxi e foram para o aeroporto. Eu chorei, e Ricardo apenas suspirou. Depois, fomos buscar nossa filha. Conversamos o mínimo necessário e voltamos para casa, mas sabia que nada seria como antes. Você já viveu uma situação de despedida tão intensa quanto a de Bella com Caleb e Ricardo? Comente sua experiência. Além disso, deixe seu comentário sobre qual história você gostaria de ouvir no próximo vídeo. Inscreva-se no canal para não perder o próximo episódio e mergulhar ainda mais nessas narrativas emocionantes.